O Campeonato Cearense vai começar. Será que alguém pode atrapalhar a vida de Ceará e Fortaleza nesta edição? Com o encontro dos campeões da primeira e segunda divisões, Ceará e Tirol, o Campeonato Cearense vai começar neste sábado no Estádio Presidente Vargas. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, muito obrigado a você que é inscrito. Somos mais de 27.700. O convite está feito para aqueles que estão caindo nesse vídeo aqui de paraquedas, que de vez em quando dá uma olhada, dá uma bilada, mas ainda não é inscrito, não custa absolutamente nada. Se inscreve, ativa as notificações para não perder nada. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, comenta, quero saber também a sua opinião para você. Quem será o campeão cearense 2025? O fato é que, historicamente, nos últimos 29 anos, ou é um ou é outro. Isso não tem precedentes no futebol brasileiro. Nenhum outro estado tem uma hegemonia tão duradoura como esse revezamento de título entre Ceará e Fortaleza. São 29 anos. Ou é Ceará, ou é o Fortaleza campeão cearense. O Ceará, ano passado, quebrou uma hegemonia do Fortaleza, né? Nos últimos 5 anos, o Fortaleza tentando o hexacampeonato, e com o título do ano passado, Ceará e Fortaleza estão rigorosamente empatados com 46 títulos. O Ferroviário foi o último a ser o campeão cearense, um campeão diferente de Ceará e Fortaleza. Faz 30 anos. Aquele 9-4, 9-5 do Ferroviário poderia ter sido tricampeão, tinha time para isso, mas ficou mesmo no bicampeonato, e de lá para cá só dá Ceará ou Fortaleza. E nada mais encaixa nesse contexto do que o apelido do Campeonato Cearense, que é conhecido como Manjadinho. Tinha um tom meio pejorativo para quem não é do estado do Ceará, para quem não sabe o que é manjadinho, é algo que se repete, algo que não tem surpresa, né? Tá lá sempre se repetindo, é muito previsível. E o futebol, a Federação Cearense de Futebol assumiu isso, né? Para transformar o Campeonato Cearense também mais simpático, né? Antes de a gente continuar aqui com o vídeo, deixa eu abordar alguns pontos. O primeiro deles, eu acho que é muito relevante, dizer que eu não faço parte daqueles que pensam que o campeonato estadual deveria acabar, deveria ser extinto do calendário do futebol brasileiro. Muito pelo contrário. Um país continental como o nosso, os campeonatos estaduais são vitais para muitas equipes que não têm um calendário mais extenso. Para muitas federações, inclusive, que não têm representantes nas principais divisões do Campeonato Brasileiro. Então, pensar que o campeonato estadual ele é prejudicial para o calendário brasileiro, eu acho que é muito injusto. Não é porque o futebol cearense tem Ceará, Fortaleza, o Floresta está na Série C, o nosso representante da terceira divisão, que tem que pensar assim, o campeonato cearense não serve para nada, vamos pensar só em campeonato brasileiro. Não é bem assim. Eu acho que seria muito raso o discurso ficar só nesses argumentos. Eu acho que a gente precisa argumentar. Inclusive, eu tenho um pensamento que o campeonato estadual deveria ser repensado. Como foi? Agora são menos datas, ele diminuiu de tamanho, de importância, mas continua sendo muito relevante. É importante, inclusive, para fomentar a rivalidade, né? Fomentar essa rivalidade entre Ceará e Fortaleza. Por falar nisso, estava fazendo um levantamento, não existe precedentes de uma hegemonia, de uma dupla tão duradoura, tão longeva como no futebol cearense. Gente, são 29 anos. O último campeão, diferente de Ceará e Fortaleza, foi o Ferroviário há exatos 30 anos. Isso não acontece em nenhum estado que também tem um futebol polarizado, assim como o nosso. Não acontece no Pará. Há 2 anos o Águia foi campeão. Não acontece em Minas. Vira e mexe o América belisca. Não acontece no Rio Grande do Sul, que tem Inter e Grêmio. Tem a Serra Gaúcha muito forte sempre. De vez em quando aparece alguém do interior para atrapalhar a vida dos times de Porto Alegre. Não acontece em lugar nenhum. Não acontece no Piauí, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, não acontece em lugar nenhum da federação, a não ser no futebol cearense. Tem 2 lados da moeda. O primeiro deles, isso mostra o crescimento exponencial de Ceará e Fortaleza, que viraram times com um protagonismo que não tinham na região. Não custa nada lembrar, as últimas 6 finais de Copa do Nordeste ou teve Ceará ou teve Fortaleza.
São 5 títulos nessas 6 finais, então hoje o Nordeste é comandado por Ceará e Fortaleza. Os dois estão de volta agora à Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza vai para sua 7ª Série A. Isso nunca aconteceu na era de pontos corridos em um time nordestino. O Ceará nunca demorou tão pouco tempo para voltar para a Série A. Então, assim, bateu 2 anos, já voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso mostra o crescimento dos dois. Mas ninguém acompanhou. Absolutamente ninguém acompanhou. A gente tem até dificuldade, historicamente, tradicionalmente, de torcida, tudo isso, de títulos. O Ferroviário é a terceira força, sempre será a terceira força. Mas muito distante de Ceará e Fortaleza, que para essas estão aqui, ó. E o blocão aqui. Nesse ano, inclusive, nós teremos 2 debutantes. O Tirol, são 2 times de empresário. O Tirol, que é um time que representa a comunidade aqui de Fortaleza, time de empresário, faz um trabalho interessante nas suas divisões de base, mas nunca disputou a Série A do Campeonato Cearense. Aposta no Fabiano Soares, aposta alto, inclusive, né? Fabiano treinou o América, o Vitória e também o Atlético Paranaense. O Floresta faz o mesmo para tentar ali equilibrar as campanhas, boas campanhas na Série C, ou pelo menos se mantendo na Série C, o que não é fácil, na Série C do Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Estadual, o Floresta que ao longo dessa vida de Série C já esteve inclusive na 2ª divisão, um negócio meio sui generis. Na 2ª divisão do Cearense. Está de volta à 1ª divisão, mas precisa se firmar, precisa fazer uma boa campanha e trouxe Marcelo Chamusca, um técnico com passagens vitoriosas por Ceará e Fortaleza, treinou o Botafogo, enfim, com história também. Marcelo Chamusca parece, inclusive, sem nenhum demérito ao Floresta, maior do que o próprio Floresta, assim, pelo mercado que ele tem. Então, assim, me entendam bem. O Juazeiro, a cidade de Juazeiro tem um representante, tem de volta um representante, mas não é nem Guarani, nem Casa. É o Cariri, também um time de empresários. Enfim, tem um Barbalha lá, vamos saber onde é que joga o Barbalha. O Iguatu é sempre muito forte, porque tem mando de campo, faz boas campanhas. Lá no Morenão é difícil bater o Iguatu. Tem o Maracanã, que ano passado fez a sua melhor campanha da história na 1ª divisão, chegou às semifinais. O Ferroviário reformulado, com SAF agora, reformulado mesmo depois da queda, mas que teve um resultado muito bom, imediato, assim, com a classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Enfim, temos o Horizonte também. Acho que nós teremos um campeonato muito legal, um campeonato divertido, mas que tudo leva a crer que nós teremos de novo ou o campeão Ceará ou Fortaleza. O fato é que os dois estão rigorosamente empatados e esse ano 2025 será o tiratema por enquanto. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, porque daqui pra frente o que não vai faltar é vídeo por aqui. A gente se vê e será em breve.